E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Naum, capítulo 1, a partir do versículo 1. A mensagem de hoje, ela é uma advertência importante para cada um de nós, bastante importante, porque muitas vezes nós escutamos um discurso bastante forte, como agora, né, nessa época, a gente tem ouvido onde está o amor, né? Geralmente as pessoas reproduzem esse discurso do amor de uma forma muito romântica e se esquecem que muitas situações, primeiro nós precisamos aprender como Deus pensa, né? Como Deus pensa. Não é porque Deus nos ama que nós não vamos sofrer correção, não. É justamente porque Ele nos ama que nós seremos corrigidos. Um pai, quando não ama o seu filho, não corrige o seu filho. Quando ele ama, ele corrige. É verdade ou não é? E, biblicamente, o pai que ama, corrige e livra da morte, da sepultura, porque há caminhos que são caminhos de morte. Quando não ama, tanto faz como tanto fez, né? Então, não se preocupem em fazer as correções, as devidas correções. E Deus nos trata assim. O livro de Naum, capítulo 1, versículo 1, diz assim: advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários. Porque lembre-se sempre que Ele é amor, mas é fogo consumidor. Lembre-se sempre disso, né? Quem comigo não ajunta, espalha. É o que ele diz, aí nós levamos para o Novo Testamento. Quem comigo não se ajunta, espalha. Quem não é comigo, ou por mim, é contra mim. Então, não tem meio termo, não tem meio do caminho. Esse é um lugar que, às vezes, podemos caminhar debaixo de uma misericórdia. Porém, há um momento que Deus exige de cada um posicionamento, e um posicionamento firme. Contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente. Diga comigo, o Senhor é muito paciente. Mas o seu poder é imenso, o Senhor não deixa impune o culpado. Se eu mudar essa tradução, diz assim, o culpado não tem por inocente. Diga comigo, o culpado não tem por inocente. Nós precisamos carregar isso conosco. O culpado, Deus não tem por inocente. É culpado, é culpado. O culpado, Deus não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quando o Senhor usou, é sempre muito importante a gente frisar, nós pregamos outro dia sobre o Senhor mandando o profeta Jonas a Nínive, para pregar o arrependimento a Nínive. Lembra disso? Sim ou não? Então, aí tem toda aquela história, né, que nós trouxemos e meditamos acerca do Jonas querer fugir da presença do Senhor, querer fugir do propósito do Senhor, entrar no navio,
que nós falamos, né? Já que tem que pagar o preço da passagem, paga o preço da passagem para a direção certa, né? Então ele comprou a passagem, pagou o preço e entrou no navio errado, né? E aí ele deu de cara, foi com uma imensa tempestade, e a tempestade trouxe grande prejuízo à embarcação, e a tempestade ia afundar o barco, e estou fazendo um resumo aqui só para você entender, porque você vai entender qual é o nosso grande desafio. E aí, depois de tudo aquilo, por ele entender que o problema era ele sabia, né, os tripulantes do navio lançam sorte para saber aonde está o problema, porque entendeu que a tempestade não era normal. Diga comigo, a tempestade não era normal. É sempre importante a gente caminhar dentro dessa sensibilidade, né? Às vezes não tratar como coisa normal aquilo que não pode ser tratado como normal, ter um alto nível de sensibilidade nisso. E aí ele falou, não, o problema sou eu, me joga para fora, e a tempestade vai cessar, e jogaram ele para fora. E aí veio o grande peixe, o pegou, o engoliu, passou 3 dias no vento do inferno, no ventre do peixe grande, e depois o Senhor, por misericórdia, lá no ventre, ele clamou por misericórdia, o Senhor determinou que o peixe o vomitasse na praia. Aí mandou que ele voltasse, veio a palavra, a ordem do Senhor, diga comigo, segunda vez. Então, segunda vez, porque nós sempre ensinamos e aprendemos isso, Deus não muda de ideia. Ok? Então, é sempre muito importante, às vezes a gente pensa assim, vai chegar um tempo que Deus vai esquecer isso, não esquece. É importante que a gente não esqueça, porque Ele não esquece, né? Assim como uma boa oração, a gente tem isso, né? Temos essa experiência, assim como uma oração com fé, ela foi ouvida, e talvez não foi ouvida no momento que a gente esperava, mas ela passa alguns anos e você é respondido em orações que você lembra que você fez ela lá atrás. Não é verdade? Tem muitos que têm essa experiência. Meu Deus, mas eu pedi isso há quanto tempo? Eu orei lá atrás. Você esqueceu, mas Deus não esqueceu, né? Então, começou um trabalho ali para poder cumprir com a oração. E aí, veio a palavra a segunda vez, ele foi, pregou a Nínive, pregou arrependimento a Nínive, Nínive se humilhou, se converteu, o rei, todo mundo, e ponto. E aí, bispo, o que acontece? Só que aqui no livro de Naum, está a advertência a Nínive novamente. Por quê? Porque Nínive voltou a fazer as mesmas coisas. Que aquela grande colocação que nós fazemos, nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Você está aqui hoje. Muitos de vocês desceram as águas do batismo. Mas quantos vão estar o ano que vem? Quantos nós vamos nos ver daqui 2 anos? Quantos nós vamos nos ver daqui 5 anos? E se Jesus não voltar, será que em 10 anos? Quantos vão estar firmes? Porque começar, todo mundo começa. Dar início, todo mundo dá. Sair do Egito, em algum momento, todo mundo sai. Mas realmente ir até o fim, de maneira que Deus aprova, até entrar na terra prometida, dá para contar. E esse é o grande desafio que temos. Eu não entendi, não, estou mudando, estou me arrependendo, estou me comprometendo com Deus, não, estou me humilhando, estou me submetendo, ok, perfeito, isso todo mundo faz. Mas, e manter a decisão? E manter firme na decisão. Esse é o grande desafio. O livro de Jonas está para trás. O tempo de Jonas, do arrependimento de Jonas, passou. Já esqueceram.
E aí, se você ler o livro de Naum, você vai ver palavras violentíssimas sendo propagadas a Nínive novamente pelo profeta. Você entendeu minha colocação ou não? Sim ou não? Começar, todo mundo começa, querido. Dar início, todo mundo dá. Dizer que é de Deus, me converti, muita gente diz. Dizer que a chama da fé está acesa, em algum momento, a grande maioria. Mas e manter isso? E fazer por onde essa chama se manter acesa? Isso não vai acontecer sozinho. É as 5 loucas e as 5 prudentes. Quem busca azeite, quem compra azeite para botar fogo na lamparina é você. Senão o fogo apaga. Somos nós, senão o fogo apaga. Eu preciso entender quando algo dentro de mim não está legal. E eu não posso ficar simplesmente assim, como se eu fosse uma pessoa debilitada, demente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, eu não estou bem. Eu estou tão angustiado. Eu estou sem força, eu estou desanimado. Fica nessa. Eu preciso entender, peraí, eu não estou bem. Deixa eu correr e buscar. Deixa eu orar. Deixa eu buscar o Espírito Santo. Deixa eu me alimentar da palavra. Deixa eu me levantar com força. Eu estava dizendo, hoje eu disse isso para 2 pessoas, citando um exemplo interessante, Nós enfrentamos naturalmente uma guerra, continuamente nós enfrentamos uma guerra. Continuamente. Pode prestar atenção que há dias que você levanta, você está maravilhoso. Está naquele espírito, naquele vigor, naquela fé, já levanta cantando, louvando, adorando. Hoje é dia de bênção, mas tem dia que você levanta que você já sente que aquele dia não está legal. Eu preciso ter um alto nível de sensibilidade para entender quando as coisas não estão bem. E eu preciso ser uma pessoa rápida para fazer o que precisa ser feito. Eu preciso porque muitas vezes vem num sentimento, outras vezes vem, dependendo do tipo de pessoa, dependendo do tipo de pessoa, do tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus, ela tem uma sensibilidade maior, Deus fala com ela, ela não ignora nada. Deus fala à mente consciente, Deus fala através de sonhos. Então ela já sabe que aquele sonho não pode ser ignorado, aquele sonho foi dado como um alerta. Eu não ensino ninguém a caminhar por sonho, mas tem sonho que você não ignora. Não é verdade? Você não sai contando para os 4 cantos, mas tem sonho que você não ignora. Você já sabe que aquele sonho não foi dado a você do nada. Você precisa se levantar, precisa começar a quebrar, repreender, expulsar qualquer tipo de situação que já está sendo armada, quebrar, anular. Então, é como eu sempre falo, eu moro num prédio no 15º andar. 15º andar. Então eu moro bem alto, não moro? Sim ou não? Teoricamente, se eu fosse pensar, teoricamente, 15º andar não pode entrar nem poeira. Está muito alto. É ou não é? Tem alguém que mora em prédio? Mora alto? Eu vou perguntar para você, entra poeira na sua casa? Se você passar algum tempo sem ir lá no armário embutido, naquela parte de cima, que você quase não vai, sabe? Eu tenho Bíblia aqui, tenho Bíblia em casa. Eu tenho várias Bíblias, Várias Bíblias. Eu lembrei que eu tinha 2 Bíblias que eu queria fazer um estudo essa semana. E eu falei, onde estão essas Bíblias? Aí lembrei que ela estava guardada em cima no armário. Quando eu peguei as Bíblias, era puro pó nas Bíblias. Que até para ler a Bíblia eu tive que pegar algo para dar uma limpada nela, porque eu não sei quanto a você, ou se de repente eu inalar, daqui a pouco eu começo a espirrar, por causa da poeira. Então, se a gente for pensar, então, quanto mais alto, então não sobe.
E se você não fizer faxina contínua, pode virar uma crosta. Pode virar uma imundícia. Se você não tiver continuamente, a vida da gente é assim. Ah, eu estou num lugar alto espiritualmente. Tá? Ok, perfeito. Só que, continuamente, nós precisamos estar fazendo uma faxina. Continuamente, nós precisamos estar fazendo uma limpeza de cima a baixo. Continuamente, nós precisamos estar analisando o que está acontecendo. O que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo dentro da minha casa, o que está acontecendo ali. O que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo em uma determinada área na minha vida. Eu não posso ignorar. Porque eu já aprendi que a minha luta são nos lugares celestiais. A minha luta, acima de qualquer coisa, eu vou vencê-la no campo de batalha espiritual. E se eu não entender que eu venço primeiro lá, e ficar só de maneira natural aqui, eu vou perder. Porque eu não vou entender o que acontece comigo, um monte de coisa que não dá certo, uma insatisfação que me consome, uma angústia, aqui não está bom, lá não está bom, fazendo isso não está bom, eu não sei, eu preciso fazer alguma coisa, aquela insatisfação que vai tomando conta, a pessoa começa a procurar coisas para fazer, procurando alguma coisa, e não vai encontrar, porque o problema está dentro. Amém, pessoal? Então, por isso que seja no momento com o Espírito Santo, seja no momento espiritual. Eu tive um sonho a semana passada, um sonho desagradável. Eu não costumo ter sonho. E também não sou muito movido por sonho, mas eu tive um sonho a semana passada ultra desagradável. Do jeito que eu levantei, da maneira que eu estava, com o meu cabelo assim, com o meu cabelo penteado assim, mas eu já acordo assim, né? Porque o gel, ele é para 3 dias, a adoração, então eu posso deitar com ele, que ele acorda penteadinho desse jeito, bonitinho, imagina, não é nada, é só fazer uma bagunça aqui. E aí, do jeito que eu levantei, o membro da minha família, que eu havia sonhado, eu falei, vem cá que eu quero orar por você. Vem cá que eu quero te ungir. E fui fazer uma oração forte. Fui fazer uma oração ungindo, quebrando, repreendendo, porque eu não posso ignorar. Até porque o tipo de sonho que eu tive, eu acordei estressado. Eu acordei com o meu coração acelerado. Espera aí, se Deus está me alertando, se Deus está me mostrando, vamos lá, vamos orar, vamos quebrar, vamos repreender. Eu não posso levantar, que coisa, tive um sonho horrível. Né? E simplesmente fica isso e, espera aí, eu sei, foi me dado um sonho, foi me dado algo, vamos orar, vamos repreender, vamos quebrar, vamos expulsar. Vamos ungir, peça o sangue de Jesus, passa do teu sangue. Se tem algo sendo armado, se tem algo aí, meu Deus, se o diabo está preparando uma cilada, uma armadilha, uma situação está quebrada, anulada, cancelado, repreendido, você está coberto com o sangue de Jesus. Cubra do alto da cabeça a planta dos pés, meu Deus, cubra do alto da cabeça, cubra minha casa, cubra minha família, cubra os veículos, cubra, oh meu Deus, cada membro, cubra, e vai. A minha fé é para isso, a sua fé é para isso. Amém? Porque é o que eu disse. Em algum momento fazer a escolha certa, todo mundo faz e mantê-la. Em algum momento você dizer que você tem fé, lindo, maravilhoso, todo mundo. Mas é a pergunta que eu lanço novamente. Quando será que eu vou ver o ano que vem? Grave isso, porque uma vez eu escutei isso, eu nunca mais esqueci. E todas as vezes eu me lembro dessa palavra, porque um dia eu escutei essa palavra. Será que muitos daqui 10 anos vão estar firmes? Será que muitos daqui 15 anos vai estar firme? Ou muitos nós já não vamos nos encontrar, mas não vamos ver, e quando Jesus vier, Ele não vai encontrar na posição.
Nós não podemos ignorar, passa por favor, nós não podemos ignorar. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria, diga comigo, a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Tem gente que vê milagre e não se arrepende. É aquilo que nós falamos, que fé é uma questão de decisão. Ou você decide que você vai ser uma pessoa de fé, uma pessoa crédula, ou você vai ser incrédulo a vida toda. Isso é uma decisão que se toma. Ai, eu não sei, eu não consigo sentir. Querido, você não vai sentir. Até porque a busca para uma mudança nesse sentido geralmente é muito pequena. Hoje é moda, né? Hoje é moda. Hoje é moda você escutar aí pessoas fazendo a chamada imersão na sua profissão. Já viu isso ou não? Nunca viu ou não? É muito famoso isso no meio aí é muito famoso, essa colocação é muito famoso no meio, tá lastrado em todas as profissões, né? São as pessoas que entram, eles chamam de imersão, realmente se aprofundando, entrando em 3, 4, 5 dias, se aprofundando, realmente fazendo uma imersão de conhecimento, de aprofundamento, de busca de novas técnicas, de aprimoramento naquilo que quer ser realmente espetacular, fora de série, extraordinário. Isso tem médico fazendo, isso tem os chamados coaches fazendo, corretores de imóveis fazendo, pessoas que entram realmente numa imersão. Espiritualmente, todo mundo deveria fazer. Porque se eu não entrar realmente para mudar coisas que eu preciso mudar, não vai mudar. Essa é a minha necessidade. Né? Ontem eu cruzei com alguém na rua, essa pessoa se casou, parece que agora no final de semana ia sair de lua de mel. E eu encontrei, eu falei, tudo bem, bispo, tudo bem, tal, enfim, resumo da história. Ele falou assim, me casei, eu perdi, agora em 45 dias, minha esposa está aqui? Está aqui, Liliane? Cadê você, Liliane? Hã? Quantos quilos aquele rapaz falou que perdeu ontem? 16 quilos. Em 45 dias. Aí ele falou, não, é porque eu ia casar e eu queria estar bonito. Né? Eu queria estar bonito no casamento, então, aí eu falei, mas o que você fez? Ixi, eu fazia aeróbico 2 vezes por dia. Eu fazia aeróbico pela manhã, depois voltava, então eu tinha porque até no dia do meu casamento eu queria estar com esse peso. Entrou de cabeça com um propósito. Atingiu. Vai manter? Não sei. Se vai manter, não sei. Mas tinha um objetivo, não tinha? Entrou de cabeça, pagou o preço. Era cedo e à tarde. Perdeu 16 em 45 dias. É gostoso? Não, mas ele tinha um objetivo. Ele queria. Aonde eu quero chegar? Tudo que a gente realmente, esse é o famoso, né? Tudo que você coloca, foco. Tudo que você coloca, lembra da brincadeira que eu perguntei, ninguém nunca brincou com a lupa? Nunca brincou? Não? Não tem homem aqui que não brincou? Homens? Nenhum de vocês brincou, seu Valdir? Brincou com a lupa? O que o senhor fez com a lupa? Botar fogo. Isso, é isso aí. É isso aí. Você pega a lupa, você coloca no sol. Meninos, tampa o ouvido. Tampa o ouvido. Você pega a lupa, eu ficava poderoso, porque eu não podia ver passar uma formiga que eu cozinhava ela no fogo. Eu fui um menino ranheta, gente. Fui mal, não foi? Se os defensores dos animais me pegassem hoje, eu estava frito. Porque eu fazia pior do que isso. Meu pai deixava uns galões de álcool em casa guardado.
né? Coisa de tanto álcool para o carro como óleo para a fazenda, mas deixava uns galãozão de álcool. E eu pegava um vidro de perfume, enchia o galão de álcool, e à noite eu procurava um sapo. E aí eu dava um banhozinho nas costas do sapo e riscava um voio. Ele saía a bola de fogo assim. Coisa de menino. Coisa de menino. Ocupado. Menino ocupado. Né? Era uma sensação ver a bola de fogo sair assim. Saía. Mas a lupa era extraordinária. Porque a lupa, você pega um pedaço de madeira, você escrevia o seu nome. Não escrevia, seu Valdir? Num pedaço de madeira? Escreve o nome. Você vai lá, que vai queimando. Ou seja, o que a lupa faz? Eu queria a palavra que ele usou. Quando você coloca a lupa, você põe foco. Esse foco direciona só para uma direção, o raio para uma direção, que põe fogo. Foco, bem direcionado, fogo. Entendeu? Foco, bem direcionado, fogo. Você põe foco, você põe fogo. Você põe foco, você põe fogo. Faz a experiência, pega, coloca, você vai ver que o raio vem e faz um raio bem concentrado. Se você segura ele ali, ele põe fogo em papel, põe fogo em folha, põe fogo, queima formiga, né? Queima o que você quiser. Você escreve seu nome, você faz o que você quiser. O que o rapaz fez? Ele colocou foco. Colocou foco. Você vai manter, tudo que você coloca foco, você atinge o resultado. Espiritualmente é diferente? Não, não é diferente. Se você quer resultado, você tem que pôr foco. Se você põe foco, você põe fogo. Se você não põe foco, você não põe fogo. Se você deixa tudo espalhado, não tem foco. E se não tem foco, não tem fogo. Está entendendo o que eu quero dizer? Está tudo espalhado, não tem foco. E não tem foco, não tem fogo. E se não tem fogo, não tem resultado. Só volta ali, por favor. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiró e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiró e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, que Jesus passou um tempo enorme morando em Cafarnaum, realizando obras incríveis em Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades, você vai para o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Sabe o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: isso, muda o nome, tira o nome da cidade e coloca o nosso. Coloca o nosso. Se muitos tivessem visto e ouvido muitas coisas que nós já vimos e temos ouvido, muitos tivessem tido as mesmas oportunidades que nós temos tido, de ver obras lindas, mudanças, milagres, recebendo ensinamentos preciosíssimos, estariam numa outra posição. E às vezes, o que significa isso aqui?
que cada um de nós será cobrado segundo o nosso grau de entendimento por aquilo que nós ouvimos, tivemos a oportunidade. Diga comigo, a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu vou dizer a você sem medo de errar. Sem medo de errar. O nível de mensagem que vocês do Ministério Mudança de Vida ouvem, não são muitos que ouvem. O nível de mensagem que vocês do Ministério Mudança de Vida têm aprendido, não são muitos que têm tido a oportunidade. Isso significa que vocês têm a oportunidade de acertar muito mais, de realizar muito mais do que boa parte tem tido a oportunidade pelo que vocês têm ouvido e aprendido. Isso significa que, diga comigo, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se foi dado muito a nós, muito será cobrado de nós. Se tem sido dado muito a nós, em termos de ensinamento, de bênçãos, direcionamento, se tem sido dado muito a nós, muito será cobrado de nós. Porque é diferente daquele que não aprendeu, daquele que não tem ouvido, daquele que não tem tido a oportunidade. Por isso que eu não posso permitir que, ou me acostume, tratando, às vezes, ensinamentos que nós temos recebido, que temos condições de crescer muito, amadurecer muito, evoluir muito, mudar muito em muitas coisas, e mudar nas áreas deficientes de nossas vidas. Nós não vamos acertar se não quisermos. Vamos errar se estivermos realmente desfocados. Porque condições para acertar nós temos tido. Condições para vivermos da melhor maneira, da forma que Deus se agrada e aprova, nós temos tido. Ou não? Sim ou não? E aí, muitas pessoas falam acerca do amor do Senhor, Não podemos jamais confundir o amor do Senhor com a tolerância ou simplesmente quando caminhamos sobre a misericórdia de Deus. Pode passar, por favor. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Muda essa tradução, por favor. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem ama de verdade, fala a verdade. Corrige. Diz para você, isso não é bom, você está agindo errado. Você está errado nisso. E não vai dar certo. Eu te amo, eu quero o seu bem, a sua felicidade, eu quero que tudo caminhe bem na sua vida. Então, eu tenho por obrigação, porque te amo, te corrigir ou dizer a você que isso que você tem feito não é bom. Agora, quem pouco se importa, quem é mais inimigo, vai concordar com tudo. Vai lá, faz lá. Vai dar nada não. E você sabe que vai dar. E isso poderia ser traduzido na próxima referência. Passa. Diga comigo, repreendo e disciplino quem? Aonde nós estamos lendo isso? Então, todas as vezes que formos corrigidos pelo Senhor, nós precisamos entender o seguinte: quando somos repreendidos, nós precisamos entender, Deus me ama. Deus me ama. Se eu estou sendo corrigido é porque Deus me ama. Porque se Deus não me amasse, eu já estava morto. Se eu estou sendo corrigido é porque Deus me ama. Porque por isso, seja diligente e arrependa-se. Seja diligente e arrependa-se. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E às vezes a própria pessoa diz assim, ai, Deus não me ama, olha por que está acontecendo. Não, é justamente por isso eu te amo, querido. Eu te amo.
Eu estou te corrigindo porque eu estou te disciplinando, porque nessa direção, agindo assim, como você tem conduzido a sua vida, não vai. Você vai perder. Você vai se perder, você vai perder o seu tempo. Amém? Então, lembre-se sempre de uma coisa: quem te ama é quem olha nos teus olhos e fala a verdade. Quem te ama é quem te corrige quando você está errado. Você pode até ficar chateado, mas esse se preocupa com você. Quem não se preocupa com você está pouco se lixando. Você pode fazer o que você quiser, que ele vai ainda dizer: é isso aí, você está certinho. Você é o cara, você é a mulher. Por quê? Quer ver você quebrar a cara. E quando você quebrar a cara, não vai estar lá para te ajudar. Isso serve para cada um de nós. Serve para mim como marido, para minha esposa como esposa, eu como pai, assim como Deus me trata. Se eu agir errado, Deus vai me repreender. Se eu agir de forma que Deus reprova, Deus vai me repreender, vai me corrigir, vai me disciplinar. E vai me disciplinar porque Ele me ama. E a Bíblia diz que os sábios, eles amam a correção. Os tolos odeiam. Aí a gente decide quem seremos, se sábio ou tolo. João 8,7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus: eu também não a condeno. Geralmente, todas as pessoas que citam esse versículo, ele cita e para aqui. Ele termina aqui. Ou se não, só a primeira parte dele. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ponto. É ou não é? É o que a primeira coisa que as pessoas falam. Só que elas se esquecem do final, que diz: agora vá, diga comigo, e abandone sua vida de pecado. Que esse é o ponto central. Que essa é a parte mais importante. O Senhor teve misericórdia e não tratou aquela mulher. Poderiam apedrejá-la? Poderiam. Tinham o direito de apedrejar, a segunda lei tinha. Uma mulher que fosse pega no ato de adultério, ela poderia ser apedrejada, a lei amparava isso. Mas o Senhor tratou com misericórdia. Só que o Senhor diz: quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Como eles identificaram que eles também tinham pecados, não o mesmo dela, mas tinham outros, então foram largando as pedras, só que Jesus, ele termina dizendo: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Tem nada com aceitação. Não tem nada com aceitação. Pegou, só disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, como está tudo certo. Não, não está tudo certo. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Lembra do paralítico? Você foi curado. Agora não volte a pecar, para que não lhe aconteça algo pior. Ou seja, você está curado. Só que essa não é uma garantia que você está seguro. Não volte a pecar,
para que não lhe aconteça algo pior, para que não lhe suceda algo pior. Esse é o ponto que nós estamos falando desde o início, que é o nosso grande desafio. O nosso grande desafio é chegar à igreja, é ter um encontro, abandonar os erros, abandonar o pecado, os péssimos hábitos, os costumes. Tem coisas que vêm enraizadas dentro de nós. Abandonar tudo isso e manter-se em uma nova vida. Manter-se de maneira a santificar-se, porque a Bíblia nos ensina conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Buscar a santificação contínua. E é o que muita gente não faz. Está entendendo o que eu quero dizer? E aí eu quero que você responda como um dia isso entrou dentro de mim. O quanto você está determinado, porque muitas coisas virão, para em algum momento te tirar do caminho. E é como eu sempre digo, sempre que alguém parou, diz, cada um tem a sua razão e o seu motivo. Cada um tem a sua razão e o seu motivo. Mas será que justifica? Porque eu fiquei chateado com fulano. Porque eu me decepcionei com ciclano. Porque eu me decepcionei com a igreja. Não, é porque eu queria minha liberdade. Cada um vai apresentando a sua. Cada um vai apresentando a sua. Por isso o grande desafio é você conseguir manter a chama. O grande desafio é você não permitir que a lamparina apague. O fogo não apague. E como é que eu faço para o fogo não apagar? Eu coloco azeite, unção nele. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Senão o fogo vai... Daqui a pouco as coisas vão perdendo o sentido. As coisas espirituais perdem o sentido. Mas para que ir na igreja? Não estou com vontade. Não estou. E aí a pessoa vai se entregando. E a hora que ela se dá conta, ela está dominada. E a hora que se dá conta, o mal já dominou. Aí, juntamente com isso, o diabo vai buscar os mais vulneráveis em casa. E aí ele vai começar a mexer nos mais vulneráveis, nos mais fracos. Que aí é o golpe fatal. Que aí mexe com o filho. Aí mexe com o marido. Aí mexe com alguém importante para poder dar o golpe fatal. Aí vem aquela vozinha aí, tá vendo? Não adianta. Aí a tua vida tá uma bagunça, tua vida tá uma tragédia. E aí vai. Quando na verdade o que eu deveria fazer? Buscar. Senhor, fala comigo. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me enche. Coloca o teu fogo em mim. Me enche de unção, me enche do azeite, Espírito Santo, que o fogo não pode apagar. Se você não busca, quem vai buscar? Se eu não buscar, quem vai buscar? Entende? Aí nós podemos lá, 5 loucas e 5 prudentes. Quando o noivo chegou, as loucas saíram correndo. Foi pedir primeiro para as prudentes. Dá um pouco do seu azeite. Ela falou, não posso te dar. Porque, para que não aconteça de faltar para mim e para você, vai comprar. Quando saíram para comprar, o noivo chegou. Jesus voltou. Fechou a porta. Por quê? Não estavam preparados. Esse é o nosso grande desafio. É estar preparados. É cuidar da nossa vida espiritual. A vida espiritual precisa ser cuidada. Extremamente cuidada. E mais, eu quero dizer a você que é uma vida de comunhão, porque simplesmente conhecer a palavra, eu faço esse desafio com você. Pastor, que dia que vai ser o trabalho dos moradores de rua? Sábado. Conhecer a palavra, vai lá com o pastor. Você vai encontrar lá
presbíteros, diáconos, pastores, direto está lá. Pode ir lá no trabalho, nos presídios, que você vai encontrar pastores, pastoras, obreiros. Por que conhecer a palavra sem o Espírito não vira nada? O conhecimento sem o Espírito para ajudá-lo a viver a palavra, porque mais importante do que conhecer é viver, porque é o que nos mantém no caminho de segurança. Às vezes você vê pessoas que ele cita a Bíblia de ponta a ponta, ele tem essa capacidade de citar, só que a vida dele está uma tragédia, o fogo já foi, o azeite não existe, está seco, fala, mas é tambor vazio. Esse é o grande desafio. Amém? Esse é o grande desafio. É você que é responsável, o quanto você cuida da sua vida espiritual. O quanto você tem e trata com importância a sua vida espiritual, porque a sua vida depende dela. Todas as demais áreas da sua vida dependem da sua espiritual. Por isso que o seu espiritual tem que ser cuidado. Tudo que nós estamos vendo e lendo, eu teria muito mais referências aqui para ler, é mostrando o seguinte, que o Senhor ama. Só que não se esqueça que é como um bom pai. Se ele disser assim para você, se você fizer errado, você vai ser corrigido. Se você fizer isso, lembre-se que está lá no livro de Apocalipse, não retires a vara do menino. E nesse caso o menino somos nós. E diz, não retires a vara para que ele não vá para o inferno. Para que ele não vá para o inferno. Quem ama, corrige. Para que ele não vá para o inferno. Amém? Coloque isso dentro de você. Fique em pé, por favor. Coloque isso dentro de você. Com seus olhos fechados, por favor. Será que o ano que vem Deus vai te encontrar firme? Mais firme do que hoje? Será que daqui 2 anos o Senhor vai te encontrar num nível espiritual muito superior ao de hoje? Você está numa ascendente ou numa descendente? Se você perceber que você está em descendência ou descendo, ao invés de estar subindo, então reaja. E é você. É você. Eu vou me levantar, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar a unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo na minha vida, porque a gente não pode ver que estamos seguindo numa direção. Lembre-se sempre que descendência leva sempre para baixo. Sempre. Sempre. E mais uma coisa.
lembre-se da palavra de domingo. O justo Ló, mas o justo derrotado. O justo Abraão, o justo abençoado. Então nós precisamos ser o justo Abraão, não o justo Ló. E lembre-se que na mensagem que nós trouxemos, Abraão foi morar num lugar alto. Ló foi morar num lugar baixo e altamente contaminado. Eu estava estudando um pouco mais sobre os carvalhos. Os carvalhos eram um lugar como um santuário. Você vê que ele já não foi habitar lá à toa, né? Porque os carvalhos já eram um lugar considerado um santuário, um lugar de adoração. E ele foi morar justamente naquele lugar. Realmente porque queria a bênção de Deus. E quanto mais a pessoa, ele habitava ou subia para orar nos lugares mais altos, é porque ele demonstrava o quanto ele queria de Deus. O quanto ele se preocupava em estar perto, próximo de Deus. Ló não. Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra, depois estava morando dentro de Sodoma e Gomorra. Viu que muitas coisas não eram boas, mas seguiu naquela inércia, né? Então, tome uma decisão dentro de você. Que tipo de justo você será? Tome uma decisão que na sua vida espiritual não tem descendência, né? Tem ascendência. Eu vou subir, ascender. Eu quero crescer. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Espírito Santo na minha vida. O fogo está apagando. É você quem comprou azeite. É você quem busca. É você quem clama. E diz ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, eu não quero me sentir vazio. Eu não quero não sentir a tua presença. Eu não quero não sentir o teu amor, a tua unção. Até porque, lembre-se que você e eu, que Deus não diga a nós, como disse a Cafarnaum, a Corazim, Betsaida, ai de vocês, se muitos tivessem tido a oportunidade de ouvir e ver o que vocês ouviram e têm visto. Nós temos sido abençoados, recebido o privilégio de mensagens nos dando condições de estar num nível muito acima da grande maioria, de crescer, de melhorar, de evoluir espiritualmente na comunhão com Deus, com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres com atitudes incríveis. Seja uma das 5 virgens prudentes. Compra um pouco de azeite hoje. Você está no lugar para adquirir um pouco mais de azeite.